Bora falar de futebol, bora falar de Mirassol 0, Corinthians 1, jogo pelo Campeonato Paulista disputado em Volta Redonda, a Federação Paulista de Futebol fazendo, no melhor jeitinho brasileiro, uma rodada do Campeonato Paulista no Rio de Janeiro, tudo para que o campeonato ande mesmo com o Brasil pegando fogo em relação à Covid-19. Vamos falar então desse confronto, já que a bola rolou? Trazer para o torcedor essa análise desse Corinthians 1, Mirassol 0. Nem sempre você precisa se apegar aos números para entender o que foi uma partida, mas muitas vezes eles ajudam. Veja só, o Mirassol teve 17 finalizações a gol segundo o SofaScore. O Corinthians, 7. A diferença é brutal, é grande. O Corinthians venceu por 1-0, mas o Mirassol acertou o gol, exigiu que o Cássio aparecesse no lance 7 vezes. O Corinthians, só 2. Lembrando que o Mirassol foi campeão da Série D do Campeonato Brasileiro, vai disputar a Série C nessa temporada, e o Corinthians é uma equipe de Série A do Campeonato Brasileiro. Ah, mas é diferente, Campeonato Paulista? Peraí. Existe uma diferença brutal nesse jogo de desempenho. E aí o Corinthians vai ter de olhar muito para a sua questão defensiva e para a sua questão ofensiva. O Mirassol é um time muito arrumado pelo Eduardo Batista, é importante destacar isso, mas ainda assim é um time das divisões inferiores do futebol brasileiro. E o Mirassol começou o jogo tomando as rédeas da partida, marcando mais alto, pressionando o Corinthians, obrigando o Corinthians a se desfazer da bola, e o Corinthians não conseguia jogar. O Corinthians não conseguia pegar na bola. Até os 20 minutos do primeiro tempo, o Mirassol tinha mais de 70% de posse de bola. E não era uma posse de bola passiva, uma posse de bola onde o Corinthians estava montadinho ali atrás. Essa era a estratégia do Corinthians, deixar a bola com o Mirassol e o Mirassol não conseguia entrar. Pelo contrário, o Mirassol conseguiu entrar, conseguiu criar. E aí, com uma coincidência, que não é coincidência, mas você vai entender agora, até porque eu anotei os lances. Aos 3 minutos, o Diego Gonçalves ele recebe um passe pela esquerda, solta para o Pedro Lucas bater mal, pela direita da defesa do Corinthians. E aí o Pedro Lucas desperdiça essa chance. Aos 5 minutos, o Diego Gonçalves recebe um passe em velocidade, numa roubada de bola, no campo de defesa do Mirassol, pega o Corinthians à frente, coloca o Corinthians em uma condição de ter de correr para trás, com o Lucas Oyama botando um passe em velocidade para o Diego Gonçalves, que dispara, fica cara a cara com o Cássio e perde o gol. O Cássio faz a defesa. Aos 6 minutos, o Diego Gonçalves recebe um passe em profundidade com o Mirassol com 8 homens no campo de ataque. Vou repetir, 8 homens no campo de ataque. O Corinthians todo atrás e ainda assim o Mirassol, construindo o lance, consegue colocar o Diego Gonçalves em condição de chegar à linha de fundo. O Diego Gonçalves faz essa jogada e ele, em profundidade, cruza. Vem o corte e na sobra, vou repetir, o Mirassol tinha 8 jogadores no campo de ataque. O Corinthians tinha todos os seus jogadores no campo de defesa. Na sobra, o Cássio Gabriel pega sozinho, chuta e a bola acaba indo pelo lado de fora da rede, não entra, mas a defesa do Corinthians não conseguiu nem mesmo travar a jogada de passe por elevação para o Diego Gonçalves na linha de fundo e não conseguiu se preparar para um rebote, só para o cruzamento. Aos 15 minutos, o Pedro Lucas recebe um passe do Diego Gonçalves, invade a área no mesmo esquema dos outros 2 lances já citados de invasão em velocidade e acaba chutando para fora. Aos 20 minutos, o Oyama, trabalhando pelo meio, volante, de frente, sem grande pressão, faz uma jogada tendo Diego Gonçalves, Moraes, Fabrício e Pedro Lucas na área, na linha da grande área esperando o passe, com o Cássio Gabriel na sobra. 6 homens trabalhando a bola por ali. Solta a bola no Fabrício, o Fabrício tem tempo de dominar, virar e bater, e a bola passa raspando a trave esquerda do Cássio. Falei dos primeiros 20 minutos. 1, 2, 3, 4, 5 lances do Mirassol com finalização a gol, ou exigindo do Cássio, ou a bola passando muito próxima, batendo na rede pelo lado de fora. Então, é algo perigoso. O Corinthians não tinha o controle da partida, tinha menos posse de bola e não conseguia jogar. Aos 29 minutos, o Diego Gonçalves recebe de novo aberto, solta a bola para a infiltração do Cássio Gabriel, que dribla o Fagner e finaliza mal. Aí eu pego esses 5 lances aos 3 minutos, aos 5 minutos, aos 6 minutos, aos 15 minutos e aos 29 minutos. E qual é a coincidência? Os 5
pela esquerda do campo de ataque, pela direita da defesa do Corinthians. Com o Gemerson perdendo na velocidade para as bolas enfiadas e com espaço nas costas do Fagner para dobradinhas, para aquela jogada combinada do Diego Gonçalves tocando para o Cássio Gabriel, do Diego Gonçalves jogando com o Pedro Lucas, do Diego Gonçalves principalmente sem marcação, sendo o homem de criação dessa equipe ou pela ponta ou pelo meio. Então, inegavelmente, o Corinthians tem um problema que tem que ser observado pela direita. E a equipe do Mirassol ainda chegou aos 34 minutos do primeiro tempo com o Cássio Gabriel batendo direto e o Cássio fazendo a defesa numa falta cobrada do lado esquerdo do campo. Mirassol sofre uma falta do lado esquerdo do campo de ataque, pela direita do campo de defesa do Corinthians. E aos 44 minutos, aí no vacilo do Otero, ele tenta driblar para trás, chega na linha de fundo, perde a posse de bola, que sobra para o Diego Gonçalves, ele cruza e o Fabrício perde a chance. Olha só quantas jogadas pela direita do campo de defesa do Corinthians. É algo muito perigoso que o Corinthians tem de prestar atenção. Gemerson, Fagner, as jogadas combinadas, porque um time com mais qualidade teria aproveitado e teria colocado pelo menos uma bola na rede de todos esses lances que eu citei. Porque o Cássio precisou intervir. A equipe do Mirassol finalizou. E no segundo tempo, daqui a pouco eu vou chegar no Corinthians. Pênalti para o Mirassol no fim do jogo. Onde essa bola foi cruzada? De onde? Foi cruzada da direita, aí pela esquerda. Fábio Santos foi quem deixou as costas abertas. Vamos lá. Cabeçada do Moraes e defesa do Cássio. De onde essa bola veio? Veio do Daniel, da direita do ataque, esquerda com o Fábio Santos. E outras duas jogadas de velocidade, com o Gemerson e com o Rafinha, desperdiçando oportunidades de gol. Esses lances do segundo tempo, eles aconteceram em menor escala, o Mirassol teve menor produtividade, mas veja só a equipe do Mirassol chegando de novo. Eu estou citando aqui basicamente 10 lances, 10 jogadas do Mirassol de ataque, de chegada, de linha de fundo, de finalização. O Corinthians não pode deixar uma equipe criar tanto. Não levou o gol muito mais pela competência do Cássio e pela incompetência do Mirassol, por exemplo, do Fabrício, de no lance no primeiro tempo, no cruzamento, com o gol aberto, errar a bola, do que propriamente por méritos defensivos. Saiu sem ser vazado por competência do Cássio e por incompetência do adversário. O Corinthians precisa trabalhar isso. O Corinthians ofensivamente teve vários problemas, mas antes é bom destacar, sofreu tantas jogadas de finalização porque teve um meio-campo pouco combativo nos duelos. Um meio-campo que perdeu muitas segundas bolas, um meio-campo que, além disso, não estava perto de sua posição de retomada na transição defensiva para em velocidade auxiliar, e um meio-campo que marcava distante, um meio-campo que não marcava mordendo. Quando o Mirassol pegava a posse de bola, a equipe do Corinthians só mordia nos primeiros 3 segundos quando perdia essa posse. Depois recuava e observava os volantes do Mirassol olharem para frente e trabalharem as infiltrações, principalmente pelo lado esquerdo do campo de ataque no primeiro tempo, lado direito da defesa. Então, o Corinthians precisa muito de mais combatividade no meio-campo. Otero, Ramiro e Gabriel não deram esse combate. Vamos lá, outro tema importante, o Jô. Vamos falar do Jô. O Jô, ele precisa da jogada pelo alto para se destacar nesse momento. Visivelmente é um jogador que não está com velocidade suficiente ou agilidade suficiente para ganhar no físico de algum marcador. Então ele precisa ganhar na altura. Quantas vezes o Corinthians jogou essa bola na área? 2, talvez, durante todo o jogo? 3? Foram poucos os cruzamentos buscando o Jô. Quantas vezes o Corinthians buscou a ligação direta? Poucas vezes. Então, o Jô foi pouco procurado. E quando ele foi procurado fora de posição, em jogadas por baixo, para simplesmente dar o tapa para trás ou dar o tapa para o lado. É muito pouco. Se você quer utilizar o centroavante para ser um jogador que vai sair da área, que vai fazer uma dobradinha com o ponta, que vai abrir espaço, você precisa de alguém mais ágil. E o Jô, nesse momento, não está entregando isso. O Cauê talvez seja uma peça a ser testada, justamente no lugar do Jô, para ver se entrega esse tipo de demanda. Se a demanda for outra, se a demanda for a casquinha, se a demanda for a bola aérea, aí o Jô
tem uma utilidade muito grande. Mas nessa ideia de jogo colocada contra o Mirassol, o Jô realmente pouco apareceu, porque está distante do que ele pode entregar hoje, essa ideia de jogo. Outro tema, o Vital fez falta? Muita. O Vital fez muita falta. Vital fez muita falta. O Varanda de um lado e o Mosquito do outro. O Varanda é um jogador ainda em desenvolvimento, não vai puxar a responsabilidade toda para si, e o Gustavo Mosquito se entrega demais, tem uma gana muito forte, ele de fato tenta participar do jogo, tem a qualidade e a visão de jogo para cair para dentro e abrir espaço para o Fagner jogar, mas não é um jogador que faz tanta diferença quanto o Vital, porque não tem, por exemplo, o chute de fora da área. Ainda que tenha marcado o gol do Corinthians, uma das poucas jogadas do Timão no primeiro tempo. Pouquíssimas. Porque o Corinthians só conseguiu, de fato, buscar essa jogada do gol com um lançamento na ligação direta do Gabriel, não buscando o Jô, mas buscando o Fagner aberto, avançando quando o Mosquito abriu esse espaço e ali, dentro da grande área, recebeu o cruzamento para colocar a bola nas redes. Então, a jogada do Mosquito que deu certo foi essa. As outras, de um modo geral, não funcionaram. Com finalização, isolando a bola, com cruzamento para ninguém, como foi no segundo tempo uma roubada de bola do Otero, com jogada individual, que ele tem a tomada de decisão equivocada de disparar, tendo o companheiro Varanda pelo lado esquerdo para fazer uma tabela. Então, é um jogador que se dedica, se esforça, se entrega, mas não tem tanta técnica e nem está com a confiança e o momento que o Vital estava. Então faz falta, sem dúvida alguma. Falei no Otero, vamos falar um pouquinho do Otero? Muito pouco, né? O Otero que apareceu no começo do jogo, na verdade, em boa parte do jogo, como o meia da equipe, o criador da equipe, e aí depois, quando o Casares entrou no time, passou a ser o ponta e nem encostou na bola como ponta. Mas ele tem dois lances no jogo, realmente, que ele tentou fazer a diferença. Na verdade, não que ele tentou, porque tentar fazer a diferença, certamente ele tentou durante todo o jogo, mas foram duas participações efetivas na criação de jogada. Uma delas roubando uma bola na esquerda, soltando para o Varanda. No primeiro tempo, o Varanda consegue, na jogada individual, driblar e chutar para o Muralha defender. Foi a segunda finalização no gol do Corinthians, sendo que a outra foi o gol. E no segundo tempo, ele acaba roubando uma bola no meio campo e solta para o Gustavo Mosquito disparar em velocidade. Tem a condição de chutar, tem a condição de cruzar para quem está dentro da grande área, mas ele acaba cruzando para ninguém. Somente essas duas participações efetivas do Otero. É muito pouco. É muito pouco. O Otero tem de participar mais se for ser o cara da criação do Corinthians. E acho que o Casares vai ter de assumir essa responsabilidade. O Otero pela ponta também não entrega tanto quanto o Matheus Vital. É um jogador muito mais interessante para a bola parada e pode fazer a diferença sim do que propriamente para o jogo como um todo, para o funcionamento de um meio-campo combativo. Pelo menos não mostrou que tem essa capacidade ainda de ser combativo, de ser criativo e participativo. Sobre o Gustavo Mosquito eu já pontuei. E aí é aquela história. Observando esse jogo, o Corinthians tem muito a trabalhar. O Corinthians tem muito a trabalhar. Wagner Mancini tem muito a trabalhar, porque quando pegou uma equipe encaixada como a do Mirassol, ainda que de uma divisão inferior, ainda que da Série C do Campeonato Brasileiro, investindo na base, investindo em capacitação, em captação também, é uma equipe de Série C. Vai disputar a Série C do Campeonato Brasileiro. Não pode criar tanto quanto criou, principalmente abusando das jogadas pelo lado esquerdo do ataque, lado direito da defesa do Corinthians. E também o Corinthians não pode criar tão pouco quanto criou diante de uma equipe de Série D. Mas, agora a Série C. Mas, esse não é um alerta recente, já que o Corinthians, mesmo a 8 jogos sem perder, teve muita dificuldade para criar contra a Ponte Preta, muita dificuldade para criar contra o São Caetano, agora muita dificuldade para criar contra o Mirassol. Então, é questão de trabalhar bastante para encontrar, principalmente o Casares no meio, para ser o homem de criação, para ele desenvolver, de fato, essa 10 do Corinthians, que o Otero não conseguiu desenvolver. O Matheus Vital faz muita diferença com a personalidade, com os chutes de fora da área. O Rodrigo Varanda está em desenvolvimento, o Gustavo Silva entrega, tem vontade, mas não faz a diferença. O Mancini vai ter trabalho para fazer essa equipe do Corinthians se desenvolver ofensivamente. E como eu disse, defensivamente, olhar muito atento, porque esse lado direito da defesa corintiana sofreu bastante diante do Mirassol e tem uma tendência grande de sofrer diante de outras equipes também organizadas, como a equipe do Mirassol do Eduardo Batista. Bom, esses os comentários de Corinthians e Mirassol. O Corinthians venceu por 1-0, mas não convenceu não. Olho em muitos pontos que eu citei aqui.
Mancini vai ter trabalho. E o Eduardo Batista segue o seu trabalho com bons números, é verdade, mas também precisando fazer com que seus atacantes coloquem o pé na forma. Deixe seu comentário que é importante para o canal, deixe o seu like que é importante para o canal, inscreva-se no canal para curtir mais análises, mais opiniões, mais informações, raio-x, enfim, muita coisa legal. Vem por aí, seja membro se você quiser, eu vou ficar muito contente também. Valeu? Bora falar de futebol.